Salve Maria Santíssima. Algumas vezes, né, eu conversava com alguns amigos, alguns colegas, e eles falavam o seguinte: Ó Zé, o que você acha desse chip? Esse chip é a marca da besta fera. O que você diz? Você vai usar esse chip se for obrigatório? Eu sempre dizia para alguns deles, né, irmão, você está vivendo no pecado? Como é que está a sua situação hoje de vida? Porque quando a gente escolhe viver no pecado, a gente está escolhendo o sistema do anticristo, o sistema do mundo, o sistema do diabo. Ou seja, a besta vai reinando sobre nós, mesmo a gente não tendo tanta consciência disso. Mas quando nós damos uma adesão ao pecado, uma cumplicidade às obras das trevas, nós estamos cooperando para o reinado do anticristo. Sem dúvida, né? Então é preciso muita atenção, porque às vezes nós temos tanto medo de algumas coisas dos finais dos tempos, mas nós não vigiamos se nós estamos em estado de graça, nós demoramos nos confessar, nós demoramos buscar uma vida mais profunda em Deus e ficamos pensando no futuro, mas não damos conta de viver bem o nosso presente. Perdoando, confessando, lendo a palavra, tentando viver de forma mais radical a vida de santidade, combatendo com todas as forças e contando com a graça de Deus para vencer o pecado. Devemos estar como um exército em ordem de batalha. Como fala o livro do Cântico dos Cânticos, né? Quem é essa que avança como a aurora, temível como exército em ordem de batalha? Isso é um símbolo da Virgem Maria que está, sem dúvida, com Jesus à frente desta batalha contra todo o mal. E um exército, mesmo que não esteja exatamente em guerra, mas ele sempre tem que estar se exercitando e sempre preparado para a guerra. Da mesma forma, a vinda de Jesus Cristo. Nós precisamos, todos os dias, estar buscando, estar preparados para esta segunda vinda. Ou para a hora da nossa morte. Porque se nós acharmos que vai demorar muito e descuidarmos, nós poderemos muitas vezes cair em pecados e até na apostasia ou no abandono da fé total, né? Que seria também a apostasia. São Tomás de Aquino e seus amigos, né, no suplemento da Suma Teológica, que eu indico que você compre pela editora Eclésia, ele vai falar um pouquinho acerca disso. Dos sinais que precederão ao juízo. Eu não vou ler tudo, só vou ler uma parte da resposta. Vai falar o seguinte. O primeiro discute-se assim. Parece que o advento do Senhor, como juiz, não será precedido de nenhum dos sinais. Aí vai ter várias objeções, tentando dizer que não vai ter muitos sinais, né? Não vai ter sinais antes da vinda de Cristo. O que é a solução, a resposta? A resposta é a seguinte. Cristo aparecerá para julgar os homens, revestido de glória, em virtude da autoridade própria de juiz. Ora, a dignidade do poder judiciário deve ser precedida de certos sinais que despertem reverência e sujeição. Por isso, o advento de Cristo como juiz será precedido de muitos sinais, que advertirão os homens a terem os corações dispostos a submeter-se à sentença do juiz, prestes a chegar e a se prepararem para o juízo. Quais sejam, porém, esses sinais? Não é fácil sabermos, pois, como ensina Santo Agostinho, os sinais dados pelos evangelhos não se referem só ao advento de Cristo para julgar, mas também ao tempo da destruição de Jerusalém e ao advento com que Cristo continuamente visita a sua igreja. De modo que, se o advertirmos com diligência, talvez nenhum desses sinais
diga respeito ao advento final futuro, porque os sinais referidos pelo Evangelho, como as guerras, os terrores e outros, existiram desde o princípio do gênero humano, salvo se disser que nos últimos tempos serão mais graves, ou seja, mais intensos, né? É, porém, em certa medida em que aumentarão para serem anunciadores do advento próximo. Quanto aos sinais dados por São Jerônimo, não os refere de forma afirmativa como seus, mas diz que os encontrou escritos nos anais dos Hebreus. Primeira resposta. Segundo Santo Agostinho, no fim do mundo haverá perseguição universal dos maus contra os bons. Estes ficarão mirrados de temor, ao passo que aqueles estarão seguros quanto ao lugar citado, quando disserem paz e segurança. Refere-se aos maus, que desprezarão os sinais precursores do juízo. Mas os bons se refere o outro lugar do Evangelho, em Lucas 21, 26. Mirrando-se os homens de susto, ou podemos responder que todos esses sinais precursores do juízo se realizarão durante os dias do juízo, que assim os conterão a todos. Por onde, embora os bons fiquem mirrados de sustos, quando viram os sinais precursores do juízo, antes, contudo, de que se eles manifestarem, os ímpios se acreditarão em paz, de estarem em paz e segurança, depois da morte do anticristo e antes do advento de Cristo, por não verem como julgavam a subversão imediata do mundo. Segunda resposta. A Escritura diz que o dia do Senhor virá como um ladrão, por lhe ignorarmos o tempo determinado, que não podemos conhecer pelos sinais precursores. Embora também, no dia do juízo, possamos compreender todos aqueles sinais manifestíssimos imediatamente precedentes ao juízo, como dissemos. Terceira resposta. No seu primeiro advento, Cristo veio de forma oculta, embora o tempo determinado da sua vinda já o tivessem conhecido os profetas. Por isso, não tinha a primeira vinda de Cristo necessidade de ser anunciada pelos referidos sinais, que se realizarão na sua segunda vinda, que será manifesta, embora oculto o seu tempo determinado. Ou seja, os sinais acontecerão. Quando será, nós não sabemos ao certo, mas é preciso estar vigilante, com o coração aberto. A melhor preparação é amar a Deus, doar-se a Ele e, de fato, buscar sempre a sua santa vontade. Deus abençoe a todos.